Pois bem, na hipótese, hipoteticamente falando, se o ex-presidiário assumir a presidência da República, entenda o que a gente fala, alertando todos e que o Brasil se tornará no papel uma ditadura, uma união aí do poder judiciário e do poder executivo. Não é nenhuma fantasia. Isso já vem sendo tramado e não é de agora que está acontecendo. E por que eu digo isso? Vou tentar explicar nesse vídeo para que a gente tente aí compreender que não tem como o alto comando do Exército deixar isso correr solto. E não há como o presidente da República, o presidente Bolsonaro, sair fora de qualquer outra decisão senão resolver esse problema para os brasileiros. Então, vamos ao assunto de hoje. Quem viu o meu último vídeo nesse canal, eu falei sobre a surpresa que o sistema teve com a eleição de Jair Bolsonaro. Apesar da imprensa toda contra, né, naquela época, não não era eu, Jair Bolsonaro, um político conhecido de muitos brasileiros. De não ter aí também qualquer expressão dentro do Congresso, né? Ele não se enquadrava ali aos requisitos do sistema. Eles não imaginavam que o Bolsonaro fosse eleito, inclusive com grande diferença aí para o Fernando Haddad, né? E o engraçado é que este ano, né, ele superou a votação de 2018. Neste ano de 2022, foi superado então aquela marca de 2018. Mesmo assim, o Lula foi o mais votado segundo o TSE. O sistema tudo passou esses 4 anos como se estivesse aí com uma espinha enganchada aí na garganta, né? E desde o início do governo, a imprensa e a oposição foi impiedosa. E já no começo criaram aquelas narrativas que Bolsonaro queria dar golpe. Mas que golpe se o homem acabou de ser eleito democraticamente? Então essa coisa não entrava na cabeça do brasileiro, né? E a gente não entendia bem como que acontecia aquela acusação. Esse povo é louco. Aí falavam em democracia, em Estado democrático de direito. O Bolsonaro, segundo eles, né, queria dar o golpe. Isso, se vocês não entenderam aí, foi exatamente o começo de uma preparação para que se chegasse agora e esse grito fosse mais alto, né? Bem que eu te disse, bem que eu disse, né? Que aconteceria o golpe. A oposição, então, entrou com mais de 100 pedidos de impeachment desde o início do governo Bolsonaro, por uma fala, por um gesto, sem nenhuma base jurídica. Mas era também uma preparação, é claro. A desconstrução de uma pessoa para que essa pessoa não prosseguisse aí, o Bolsonaro, no caso aí, não prosseguisse aí no cenário político como um grande presidente. E a esquerda, já no começo, se juntou também ao STF para impedir o presidente de governar o país, com medidas desafiadoras que parecia que forçava alguma atitude mais enérgica do presidente. E a cada uma dessas medidas inconstitucionais,
ia se somando mais e mais, e a oposição fazendo uma dobradinha com o STF, com a imprensa, querendo aí minar qualquer forma de, de credibilidade do governo, né? Mas a equipe de governo brilhava, né, diante de todos esses desafios, e a população assistia aquilo e mantinha realmente o apoio ao presidente Bolsonaro, porque sabia que aquilo ali se tratava de uma de mais de narrativas, né? Ou mesmo já acreditava que era realmente o início de um plano. O Brasil conseguiu nesses 4 anos o que nenhum outro governo conseguiu, e de forma positiva. E em comparação com outras grandes potências, foi realmente um destaque mundial, principalmente agora em 2022. Então, foi realmente uma barra muito difícil suportada por esse governo. Enquanto tramavam, né, a esquerda tramava aí todos os dias contra o povo brasileiro. E eu acredito que, enquanto fazia tudo isso contra o país, eles preparavam tudo direitinho para que não tivesse aí, não acontecesse a mesma coisa que aconteceu em 2018, né, que para eles também foi desafiador, né? Vamos falar assim. O que o sistema tinha para derrotar o Bolsonaro? O Dória, Eduardo Leite, Ciro. Eles tinham duas opções, que era dar um jeito de derrubar o Bolsonaro ou conseguir alguém que pudesse ser páreo contra a popularidade estrondosa do presidente, que se mostrou aí durante o decorrer desses 4 anos. Resolveram então buscar uma múmia que já estava praticamente e politicamente enterrada, né? Porque com a capivara que ele tem, e até hoje, ele tem vários processos em andamento. Mas apesar da ficha criminal extensa, o lesa pátria, né? Ninguém nunca cogitou que esse indivíduo voltaria novamente para a vida pública. E já estava cumprindo uma condenação de mais de 10 anos e preso por quase 2 anos. Alguém até não perdia tempo de imaginar, né? Exceto aqueles que faziam parte do plano, é claro. Mas eis que os amigos do STF resolveram descondenar. Esse é exatamente o termo. Mas por que logo um ladrão? Porque tinha que ser alguém com um mínimo de popularidade. Ficou bastante difícil explicar aqueles números que as pesquisas mostravam, uma vez que na rua praticamente não se via eleitores do descondenado, enquanto o Jair Bolsonaro, onde ia, era ovacionado. Até em outros países, né? Como a gente viu aí ao longo desses anos. Mas, como a gente sabe muito bem, o PT, nos seus 14 anos de governo, ou desgoverno, né, conseguiu fazer os seus currais eleitorais, sem contar no voto ideológico, né? O candidato foi realmente lavado. Fizeram aí um novo Lula. Apesar de ter sido descondenado, havia aí processos em andamento, como eu disse, as provas dos crimes, as delações, os bilhões de reais devolvidos por aqueles que foram beneficiados, logicamente, com a roubalheira que tiveram aí na farra do Petrolão, do Mensalão. Isso tudo é fato. Mas os amigos que o descondenou tratou
de arrumar aí um jeitinho para que as pessoas não ficassem lembrando que ele é um corrupto, quadrilheiro e que afundou o país. E foi uma série de ilegalidades para que fosse tornado viável aí a candidatura desse ficha suja. E não se iludam, não foi apenas o Moraes. Todos os ministros participaram disso e foram várias ilegalidades que poderia ficar aqui horas citando todas elas. Mas vamos em frente. O que ficou claro é que o sistema precisava de um candidato com algum lastro de popularidade que tornasse aquele marabalismo judicial uma ação legal, vamos dizer assim. O Lula, apesar de ter toda essa ficha suja, né, que eu citei, ele ainda está, claro, na lembrança de muitos brasileiros como o pai dos pobres, o único que se importa com os mais necessitados. E tudo isso a gente sabe que é mais uma caricatura, né? Que foi criada pelo próprio Lula. Aquela memória afetiva, aquela memória de que eu consegui viajar de avião foi no governo do Lula. Assim, essas coisas aí que sem pé e nem cabeça. A continuação com Bolsonaro seria então simplesmente a falência de todo esse sistema corrupto que sequestrou o país por muito tempo e que tem raízes ainda muito fortes por todos os setores sociais. Então, alguma coisa precisava ser feita para evitar que a direita, o conservadorismo, crescessem no país. E uma das frentes que mais conhecemos é o do quinto poder, vamos dizer dessa forma aí. O quinto poder da República. A imprensa que manipula a mente das pessoas. E lançaram mão aí do decálogo de Lenin, que são aí os 10 mandamentos para uma implementação do comunismo. Essa imprensa que deveria estar do lado do povo, mas não. Ela está mais preocupada com o dinheiro dos cofres do governo. Então, por isso ela se bandeou ou nunca esteve fora, né, do lado esquerdo aí do país, né? Reza a lenda que o Decálogo de Lenin foi escrito em 1913. Se esse decálogo foi escrito por Lenin ou não interessa muito, né? Mas a verdade é que o comunismo trilha aí exatamente por esses caminhos. Eu vou citar aqui esses 10 mandamentos. 1. Corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Quem assiste a Globo sabe muito bem o que isso significa. 2. Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. É o controle que o Lula quer fazer, né? A gente sabe disso. E esse item também está muito claro nas redações das emissoras, né? Com todos esses esquerdistas lá, esses ideólogos, né? 3. Divida a população em grupos antagônicos, incitando-os à discussão sobre assuntos sociais. 4. Destrua a confiança do povo em seus líderes. E a pandemia foi um bom exemplo que depois de tirar toda aquela ação que o governo federal poderia definir aí diretrizes para o combate ao problema sanitário, simplesmente deixou que os governadores, os governos de estado, os prefeitos tomasse as providências aí
necessárias, né? E só depois colocaram culpa no governo federal de ter sido conivente aí com as mortes daqueles infectados que morreram aí durante a pandemia. E mortes que a gente viu que no mundo inteiro foram inevitáveis, né? Porque não existia praticamente um tratamento, uma cura, né? A respeito desse assunto. E o quinto, fale sobre democracia e em Estado de Direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Pois é, como se deu o processo eleitoral, né, aqui no país, a gente pode esclarecer bem esse item 5. Né? O 6, colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego da população por meio da inflação. A imprensa do Brasil passou aí esses 4 anos mentindo sobre o governo federal, principalmente levando ao exterior essas mentiras para prejudicar a imagem do país e mentindo também sobre inflação, né? Tentando criar aí o descrédito do governo Bolsonaro. O 7, promove greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. 8, promova distúrbio e contribua para que as autoridades constituídas não coíbam. 9, contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes, nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os, sem pena de expô-los a ridículo, a votar somente no que for interesse da causa socialista. O 10º, procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo, para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Qual será a primeira providência aí anunciada pelo candidato Molusco, né, que foi eleito? Exatamente, o desarmamento, ele já falou muito sobre isso. Desarmamento da população e o banimento dos clubes de tiro. Esse é o desejo dele. Me digam se isso não está sendo aplicado aqui no país. Parece até que o partido do PT está procurando realmente trilhar nesses mesmos caminhos aí do decálogo de Lenin, né? Que é para se chegar aí ao comunismo. E ficou muito estranho quando o ministro Fachin convocou os embaixadores de outros países pedindo para que seus países, né, reconhecessem o resultado da eleição. Lembram? Lembram quando Fachin fez aquela reunião, né, para que fosse confirmado aí, quando fosse confirmado pelo TSE, que esses países reconhecessem de imediato. Não é isso mesmo? E o apresentador da Globo, que no início de uma sabatina ao candidato Jair Bolsonaro, perguntou se o presidente iria aceitar o resultado. Tudo isso muito estranho. Até aquele momento soava muito estranho e a gente não sabia exatamente como seria todo esse arranjo para criar realmente um resultado da eleição, né? No meio de tudo isso, o presidente do Senado, combinado aí com o STF, resolve também alterar a lei de impeachment para blindar os ministros do STF, de forma que esses ministros, a partir de agora, mesmo que saísse fora das 4 linhas da Constituição, não fossem punidos aí com a lei do impeachment. Então é o blindamento total,
praticamente total contra esses ministros. Ou seja, seria realmente difícil tirar um ministro daquele STF. Hoje já é muito difícil, né? Eu nunca fiquei sabendo de algum ministro que teria sido impeachmentado, né? E com essa aprovação dessa nova lei do impeachment, acredito que eles vão poder fazer Deus e o diabo com a Constituição nossa. E como uma carreta sem freio, a gente está vendo o ministro Alexandre de Moraes, com outros integrantes aí do STF e o TSE, passam sempre por cima da Constituição, a todo momento. Todos nós vimos como foi o processo eleitoral e o resultado foi conforme o sistema queria. A gente viu sendo tudo preparado para isso. O candidato e ex-condenado vem há muito tempo dizendo o que pretende fazer no país, que é a implementação de um sistema socialista que todos nós sabemos que realmente é um meio pelo qual se chega ao comunismo. E falando em comunismo, nos últimos dias temos assistido a alguns vídeos que chegam da China com uma verdadeira revolta com o sistema de lá. O povo não aguenta mais o controle. Vamos ver aí o vídeo.第二波已经开始了啊！第二波，估计武警的来了啊，城管的来了，看到没有？要保护民众，要给别人一个答复，当时自然越接多的。E agora vamos assistir ao Lula fazendo elogios ao país comunista que oprime seu povo, né? Seria a China, aí o espelho do molusco? Vamos ver. A China fez isso? Porque a China tem um partido, a China é resultado de uma revolução, sabe, de 1949, do Mao Tse-tung, e a China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem. Coisa que nós não temos aqui no Brasil. Nós tivemos um golpe na Dilma Rousseff, na nossa presidente, por conta de uma mentira. Muitas das políticas sociais que o povo precisa só podem ser feitas se o Estado for forte.
só pode ser feita se o Estado tiver comando. Estão cada vez mais privatizando as empresas públicas, estão cada vez mais privatizando aquilo que deveria ser papel do Estado. Por exemplo, a China, ela só conseguiu combater o coronavírus com a rapidez que ela combateu porque tem um partido forte, porque tem um Estado forte, porque tem pulso, tem voz de comando. Nós não temos isso aqui no Brasil, que a China fez isso. Porque a China tem um partido, a China é resultado de uma revolução, sabe, de 1949, do Mao Tse-tung, e a China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem. Coisa que nós não temos aqui no Brasil. Nós tivemos um golpe na Dilma Rousseff, na nossa presidente, por conta de uma mentira. Muitas das políticas sociais que o povo precisa só podem ser feitas se o Estado for forte. Só podem ser feitas se o Estado tiver comando. Estão cada vez mais privatizando as empresas públicas, estão cada vez mais privatizando aquilo que deveria ser papel do Estado. Por exemplo, a China, ela só conseguiu combater o coronavírus com a rapidez que ela combateu porque tem um partido forte, porque tem um Estado forte, porque tem pulso, tem voz de comando. Nós não temos isso aqui no Brasil, que a China fez isso. Porque a China tem um partido, a China é resultado de uma revolução, sabe, de 1949, do Mao Tse-tung, e a China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem. Coisa que nós não temos aqui no Brasil. Nós tivemos um golpe na Dilma Rousseff, na nossa presidente, por conta de uma mentira. Muitas das políticas sociais que o povo precisa só podem ser feitas se o Estado for forte. Só podem ser feitas... Entenderam aí, né? Qual é exatamente o desejo do Molusco? O que ele quer fazer aqui no Brasil? Entenderam também como que as coisas são resolvidas lá no continente asiático, lá na China, né? E o ex-condenado que foi agora eleito, que ele pretende fazer do Brasil. E o espelho dele, evidentemente, a gente está vendo qual que é, né? Eu fico tentando entender mais ou menos essa situação e a gente vê a crise que o país está passando hoje devido a essa eleição de 2022, que a gente vê que não há precedente de ter acontecido isso aqui no país referente a um pleito eleitoral. Crises já vem fazendo parte há muito tempo do país, não dessa forma, né? Agora essa crise que se instalou no nosso país é uma crise moral, de ética, né? Crise da ilegalidade, que pode destruir definitivamente aquilo que nós entendemos como democracia, apesar de que as instituições, as autoridades que vêm demandando aí várias medidas autoritárias, vem falando que está defendendo a democracia, né? E vem sendo provocada justamente por aqueles que deveriam proteger a nossa Constituição Federal. E é por isso que eu acredito que não haverá outra solução senão aquela que todos nós esperamos. Não é mais só o resultado de uma eleição complicada, né? Para você ter ideia, o projeto de cala-boca do senador Renan Calheiros, do Rodrigo Pacheco e do governador, do senador saltitante, né? Alcançou aí o número mínimo de assinatura para ser discutido no Senado. Vamos ouvir então aqui a entrevista do Rodrigo Pacheco, que... Vamos passar aqui, vamos ver. Boa tarde, prontos?
Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar reportando o objeto e o objetivo dessa reunião de agora, que foi solicitada pelo ex-presidente senador Renan Calheiros, juntamente com o presidente da CCJ, o ex-presidente Davi Alcolumbre e nossos colegas senadores. O presidente Renan Calheiros apresenta um pacote de medidas legislativas, projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição, cujo objetivo é criar no ordenamento jurídico instrumentos legais que possam ser capazes de coibir atentados à democracia, atentados ao Estado de Direito. Há uma preocupação grande do Senado em relação a esse tema, para que possamos fazer prevalecer a democracia e o Estado de Direito no país e, naturalmente, aprimorando a legislação, obviamente com responsabilidade, com prudência, com equilíbrio, mas com a resposta legislativa adequada para o enfrentamento de atentados à democracia e ao Estado de Direito. Esses encaminhamentos serão feitos pelo presidente Renan Calheiros, apresentados os projetos e coletadas as assinaturas para a proposta de emenda à Constituição, e esta presidência avaliará o apensamento, outras medidas também foram apresentadas já no Senado com o mesmo objetivo, o mesmo sentido, e as encaminharei à Comissão de Constituição e Justiça, e na Comissão de Constituição e Justiça o presidente da comissão, Davi Alcolumbre, fará o andamento devido com a designação dos respectivos relatores. Mas essa presidência enaltece a iniciativa e vamos cuidar, através do trâmite regimental e legislativo cabível e próprio, ter a avaliação e a discussão ampla de todas essas matérias. Não necessariamente se terminará com o mesmo conteúdo e com o mesmo texto apresentado, mas haverá o empenho do Senado Federal em relação à apreciação dessas matérias a pedido e por iniciativa do ex-presidente Renan Calheiros. Pois é, entenderam aí qual realmente é o objetivo desse projeto, dessa tentativa de emenda a uma Constituição, né? É para proteger os políticos, para proteger o STF. Principalmente porque o Renan Calheiros, ele quer colocar mais poderes para o STF. Não tá bom do jeito que tá, né? Não tá bom do jeito que tá. Quer demandar mais poderes para que o STF possa aí combater o cidadão. E eles chamam isso de proteção à democracia, né? Existe aí, a gente vê que é explícito a vontade do Senado em prender o cidadão, simplesmente por ele cobrar o determinado político, né? O cidadão não vai poder mais cobrar o político, não vai poder mais. O único direito e dever do cidadão vai ser lá e votar no político. Ele não pode cobrar mais, porque ele pode ser preso. Ele pode simplesmente ser preso por cobrar um político, por encontrar um político na rua, fazer uma determinada cobrança, e aí esse cidadão pode ser preso até com 4 anos de prisão. E depois de aprovado esse projeto, legalmente, como eu disse, o cidadão que criticar um político, criticar um ministro do STF, ele vai ser preso. E quando falamos que isso aqui vai virar uma ditadura, né? A gente já falou muito disso em alguns vídeos, que vai virar realmente uma ditadura se tudo que tramaram para se livrarem aí de Jair Bolsonaro for concluído. E isso não é brincadeira, e nenhuma teoria da conspiração, como dizem aí, quando a gente fala dessa questão, já está acontecendo. Estão fazendo o país virar uma ditadura agora, antes do Jair Bolsonaro sair. Como eu disse, eu acredito aí no presidente Jair Bolsonaro e acredito nas Forças Armadas, que vai nos livrar dessa ameaça, que não é possível que a gente venha virar uma ditadura a partir de 2023. Já está aparecendo agora em 2022. E para terminar, eu vou usar um texto do general Peternelli, né, que em março de 2019 concedeu uma entrevista ao site Poder 360. Então, ele conta que há 55 anos atrás, o Brasil viveu momentos de tensão e à beira de uma guerra, praticamente uma guerra civil. Isso era 31 de março de 1964.
assim eclodiu. Essa entrevista, como eu disse, foi em 2019. Por isso que eu estou falando que é há 55 anos atrás. Então, a 31 de março de 1964, eclodiu uma contra-revolução que impediu o país de mergulhar no comunismo. E naquela época, os mecanismos constitucionais estavam completamente falidos e desestruturados. E é sempre bom lembrar que o movimento só eclodiu após o apoio irrestrito da sociedade brasileira, que clamava aí as Forças Armadas, para dar um jeito naquela situação. Civis e militares se uniram contra a desordem que imperava por aqui. O cargo de presidente da República foi declarado vago pelo Congresso Nacional e todos os preceitos legais foram obedecidos. Os presidentes militares foram todos eleitos pelo Congresso Nacional de forma indireta. São inegáveis os feitos e as realizações que aconteceram no Brasil ao longo de mais de 2 décadas. Aí com o governo militar, né? O Brasil tornou-se a 8ª economia do mundo. As taxas de crescimento do país chegaram a cerca de 10% ao ano. Nas telecomunicações saímos do telefone a manivela para descagem direta à distância, que é o DDD. E o DDI, que é descagem direta internacional, que veio até pouco tempo, né? Foram criadas a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Com o envio de especialistas ao exterior, foi criada aí a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, motivo de orgulho para todos nós, e que permitiu que o Brasil se tornasse hoje uma verdadeira potência do agronegócio. O Serviço de Proteção ao Índio, que teve como presidente o Marechal Rondon, foi transformado na FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. O Estatuto do Índio, em vigor até hoje, é daquele tempo, daquele período. A infraestrutura da matriz energética, dentre elas a Itaipu, Angra dos Reis, é praticamente a mesma que permitiu o nosso desenvolvimento até os dias de hoje. Desenvolvimento das regiões brasileiras se deu graças à criação de superintendências como a SUDAM, que é a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a SUDENE, né, que é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a preocupação de preservar também aí, manter a soberania na Amazônia, foi muito bem definida pelo general Rodrigo Otávio com a seguinte frase: árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados de conquistá-la e mantê-la. Um belo exemplo foi o Projeto Rondon, que levou universitários para conhecer e desenvolver projetos na Amazônia, né? Para a gente ver como que foi o período que os militares governou o país. Na educação, o Brasil teve 2 reformas altamente significativas, a universitária e do ensino fundamental, com a criação do Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que reduziu expressivamente os índices de analfabetismo. Projeto importante foi o da reforma agrária, com a criação do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e assentamento aí de milhares de familiares, né, de famílias, né? Foi um movimento, portanto, que resultou no progresso socioeconômico brasileiro por mais de 2 décadas. As manifestações em prol da contra-revolução de 1964
garantida aí pela liberdade de expressão e pela manutenção da democracia brasileira, são heranças realmente dos governos militares e coisas que hoje a gente não vê nos currículos escolares, né? Aí nas escolas, seja ela pública ou particular, não se vê falando de todos esses avanços dos governos militares, que foi o que deu estrutura para que o Brasil hoje, né, tivesse aparecesse aí no mundo de hoje como uma potência, principalmente aí do agronegócio. E é isso, né? Curta esse vídeo, se inscreva e, se puder, compartilha, né? A nossa missão é essa mesmo. E vamos terminar aí com um vídeo muito emblemático aí do presidente da República, que foi ontem, numa solenidade. E vamos encerrar com esse vídeo. Ficamos por aqui.